Muito boa noite, galera. Está no ar o segundo episódio da nossa temporada Relacionamentos, aqui do E Agora Psi. Eu sou Magali Florentino. Eu sou Nathalie Doyle. E eu sou Nádia Biche. Hoje a noite é muito especial porque nós temos a nossa querida convidada, Nádia Biche, ela que é doutora, psicóloga, tem um profundo conhecimento na área da violência, é coordenadora do Núcleo Lotus em Porto Alegre, idealizadora do Juntas por Todas. Nádia, é um prazer te receber aqui para que hoje a gente possa bater um papo sobre os sinais de um relacionamento abusivo e como a gente identifica ele. Gurias, eu quero agradecer demais o convite, parabenizar pelo trabalho de vocês. Uma honra poder falar e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Muito obrigada. Vamos tocar então, Nath, Vamos. que hoje é polêmica. Hoje vamos refletir muito sobre o que é relacionamento. Acho que a gente pode iniciar, né, Magali, já trazendo um pouquinho do que caracteriza um relacionamento abusivo, vamos dizer assim. Tá. Então, o que caracteriza um relacionamento abusivo? Eu acho que antes da gente pensar, né, em caracterizar o relacionamento, a gente precisa entender como é que essa relação vai se construindo. Nenhuma relação começa com um olho roxo, com soco, com ameaças. Então, existe um passo a passo e começa pelo que a gente aprende do que é ser mulher e do que é ser homem na sociedade. Então, papéis de gêneros, o que se espera? O que nós, mulheres, aprendemos sobre como nos relacionar? Como tratar, né, a outra pessoa? O que se espera da gente? Então, nesses papéis começa uma diferença hierárquica nas relações, né? Então, a mulher é criada para estar dentro de casa, né? Tem toda uma característica que se espera que a gente tenha, que é ser meiga, compreensiva, cuidadora, né? Que vai prover ali o lar, o ambiente. E os meninos são criados para ir para a rua. Então, com a característica mais de agressividade, de lutar, de vencer, de conquistar. E nisso, esses papéis vai nos colocando em níveis diferentes na sociedade. Então, quando a gente vai começar a se relacionar, esses papéis já estão internalizados, certo? Então, quando há essa diferença, essa desigualdade de poder, de hierarquia nas relações, já começa o princípio de um tipo de violência. Por quê? Por que começa essa violência? Porque uma parte desse parceiro, né, dessa dupla ali, vai entender que tem mais direitos, mais poder, mais decisão do que o outro. E essa outra pessoa vai entender que precisa se submeter para manter aquela relação. Então, começamos pensando que a violência no relacionamento parte do que a gente aprende como estrutura social. Como que o machismo, né, e o patriarcado está enraizado nos nossos... como o machismo, o patriarcado fica internalizado na nossa cultura. Como a gente aprende o que é ser uma pessoa na sociedade. Então, começa por aí. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que a gente aprendeu sobre o amor. Como é que a gente aprendeu a amar? O que é amar? O que é se relacionar? A maioria das vezes tem todo um romantismo que aquele casal se completa, que então a outra pessoa é a minha metade, em que eu preciso ceder, e aí no que a gente começa a pensar no que precisa ceder, a gente começa a perder a individualidade, a autonomia, porque entende que, né, para manter aquela relação eu preciso abrir mão da minha individualidade. O príncipe encantado, né? Cresci, eu venho de um machista, assim, patriarcal. Era o provedor, de um homem que saía para trabalhar. Me lembro, assim, da minha infância, da minha mãe, que ficava em casa e meu pai era quem ia trabalhar, né? Essa é a estrutura familiar. Então, a ideia do príncipe mesmo, do cavalo branco, e vem para salvar a moça, né, em defesa. Então, eu cresci com essa realidade, desta perspectiva, né? E o quanto isso vai internalizando realmente na gente, a gente vai acreditando que o príncipe encantado, ele existe e por isso, muitas vezes, eu acredito, né, Nádia, que as mulheres são levadas a se submeter a muitas coisas, porque se ele é o meu príncipe, como que eu vou dizer que não para ele, né? Como que eu vou bater de
frente. Como que eu vou dizer que ele tá errado? E é interessante a gente pensar nisso, porque existe um movimento feminino de empoderamento mesmo, né? Então, bom, nossa família, nossas mães, nossas avós tinham muito mais essa estrutura de o homem provedor e a mulher não. Hoje a gente vê a sociedade com mulheres trabalhando, muitas mulheres à frente, né, do controle ali financeiro, contribuindo bastante para a saúde financeira da família, mas ainda assim, mesmo que ambos saiam para trabalhar, ambos tenham um poder aquisitivo, esse papel do que é a responsabilidade da mulher nesse casal e o que é a responsabilidade do homem ainda está internalizado, né? Então, não, quando a gente fala o patriarcado, não é só naquele modelo tradicional antigo, de que o cara trabalha, a mulher fica em casa, cuida dos filhos. Não, porque pouquíssimas famílias a gente vê assim hoje em dia, né? Mas ainda tem-se a ideia de que, bom, se eu sou a mãe, eu sou a mulher, quem é que cozinha? Quem é que limpa? Quem é que falta o trabalho se as crianças ficam doentes? E não estou dizendo que não tenham homens que façam isso, mas a maioria é atribuído já como uma responsabilidade da mulher, né? Então, pensando nessa ideia do que, como que vira um relacionamento abusivo. A gente entra nas relações já com esses papéis ali já pré-definidos do que é a nossa responsabilidade, certo? Aí tu traz a ideia do príncipe encantado. Então tá, então vamos partir do início, da construção de um relacionamento. Como eu disse para vocês, nenhuma relação abusiva começa, ninguém vem com uma tarja, né? Um carimbaço na cabeça, sou agressor, sou abusivo, né? Não é assim. Então, tem a primeira fase do relacionamento, a gente diz que começa com o encantamento e insistência. Aí vem a ideia do amor romântico e do príncipe encantado. Então, vai ser uma pessoa muito encantadora, envolvente. E como a mulher tem essa ideia do amor, de encontrar, né? A gente aprende que não pode ser feliz se não tiver um parceiro, né? Então, quando vem um cara que quer, que adivinha os meus pensamentos, né? Que mal conhece a gente e já tá falando em ter relacionamento, já tá falando juras de amor. Ter filhos. Né? Ou se tu tem filhos, já quer conhecer teus filhos, já começa a fazer planos em família. Então, tá ficando, já começa a falar em namoro, começa a namorar, já tá prevendo casamento, né? Viagens. Então, muito rápido, muito intenso e transformador. E o porquê é transformador? Porque ali começa o condicionamento da outra parte, né? Então, no início, é muito lindo a tua risada. Quando eu te conheço, tu é maravilhosa, tu é a melhor mulher do mundo, tu é a mulher da minha vida. Nunca conheci uma pessoa assim como tu. Ah, que maravilha, quem é que não quer ouvir isso? Né? Todas nós queremos, a gente quer afeto. Com isso, a tua risada é ótima, mas daqui a pouco a gente começa a falar, começa a sair mais seguido, e aí, ri um pouquinho mais baixo. A tua risada tá muito alta. Eu só tô falando isso para te cuidar, para te ter uma postura. Então, a parte do transformador é começar a moldar essa mulher para o que ele gostaria que fosse. E a gente vai cedendo, porque afinal de contas, né? É um príncipe encantado. Tá cuidando de mim, né? Então, essas duas características, assim, encantador, vem muito rápido, muito intenso, e começa com uma coisa muito sutil de transformar as características, o jeito de pensar, as ideias, o jeito de se vestir, de se portar, né? Ele começa a conduzir isso, tá? O outro lado da insistência a gente escuta muito no consultório, mulheres dizem, eu nem queria, eu nem era muito afim dele, ele nem faz tanto o meu estilo, mas ele estava sempre ali, sempre querendo, sempre tentando. E aí eu resolvi dar uma chance, porque eu tô tão cansada, só tem, né, coisa ruim no mercado. Tava tão disponível. O cara que eu queria ficou ali se enrolando, não queria nada com nada, e esse ali querendo, dizendo que me queria. Então, a insistência já é o primeiro passo de não aceitar ou não. Já te disse que eu não quero, que eu não tô disponível, né? E a pessoa tá ali
insistindo. E a gente aprende que isso é bonito. Ele insistir, ele lutar, né? Que isso é bom, realmente esse cara de repente vale a pena dar uma chance. Então tem essas duas características que começam. E tu vê, né, Nádia, que se a gente vê essa característica olhando de fora muitas vezes com um olhar distorcido, se a gente pega uma mulher insistente, o que socialmente dita é louca, né? Não sai do pé, fica correndo de atrás, não tem vergonha na cara. Já o homem é obstinado, né? Ele sabe o que ele quer, o cara gosta de ti mesmo. Olha que bonito, tá lutando por mim. Então, vocês entendem da onde que vem essa construção? A gente vai aprendendo com filme, novela, conto de fada, as histórias das princesas, que tem que se lutar, por isso que o cara tem que lutar pela gente. E aí a gente perde um pouco o discernimento do que é aceitável e não. Então, teve uma vez que eu estava dando essa aula, falando sobre esse assunto. Mas toda pessoa... Eu também sou intensa, toda pessoa que for intensa... Não, isso é uma característica. É um sinal. Para a gente dizer que é um relacionamento abusivo, existem outros critérios que a gente vai chegar lá, né? Mas quando a pessoa chega, por exemplo, né, num atendimento, e a gente vai olhar a história, como é que começou essa relação? Todas começam desse mesmo jeito. Então, a primeira fase, encantador e insistente. E dentro disso, o que a gente vai observar é um jeito muito intenso. Então, mal me conhece e eu já sou a mulher da vida. Muito rápido. Logo já quer reatar, já quer assumir relação, já quer, né, fazer planos futuros. E essa transformação que começa a moldar, dando dica, como cuidado, como passando uma ideia de que quer o meu bem, mas que, na verdade, está tentando modificar o meu jeito de ser. E isso é importante, porque a gente começa a se quebrar ali, a perder as forças ali. As mulheres chegam no consultório dizendo, eu não me reconheço mais. Eu já não sei mais nem o que eu gosto. Começou lá atrás. Né? Então, e essas são características que a gente tem que ficar atento. Tá? A segunda fase, quando a relação já está estabelecida, já tão mais a fundo, assim, é o isolamento. Então, vamos pensar. Qual é a intenção? Antes do isolamento, deixa eu falar uma coisa da rapidez e da intensidade, né? Por que ser rápido e intenso? Porque se der tempo de pensar, ela vai reconhecer os sinais, né? Olha só. Então, eu preciso te dar o que a gente chama de love bomb, né? Uma carga emocional intensa, porque isso faz uma cortina de fumaça na nossa frente e a gente não percebe certos comportamentos. É uma teia de aranha, literalmente. Então, um exemplo, né? Uma pessoa que eu acompanhei trouxe, eu saía com as minhas amigas e quando eu via ele estava lá. Mas eu não tinha dito onde eu estava. E eles estavam só ficando. Aí aparecia com uma rosa, aparecia, vim te buscar. Que lindo. Fiz surpresa, aparece no trabalho. Ui. Mas se a gente tá envolvido, tu vai achando que é bonitinho. Essa é a grande dificuldade de perceber. Tu vai achando que é bonitinho, mas já tá passando, né, invadindo os teus espaços ali. Então, essa é o que é importante a gente observar, tá? Então, essa cortina de fumaça, eu não consigo respirar, a pessoa tá sempre ali. Eu não tenho tempo para ponderar, será que é, será que não é? Quero, não quero? Isso aqui é aceitável, não é? Geralmente, a gente tem uma intuição que a gente esquece de escutar. E aí tem nas diferentes abordagens teóricas, né? Tem gente que fala de intuição, tem gente que fala de sabedoria, tem gente que fala em adulto saudável. Não, depende, tá? Da linha teórica que a gente vai. Mas a gente sente que tem alguma coisa estranha. Geralmente as mulheres trazem assim, não sei. Mas, tão bonitinho. Trouxe uma flor no trabalho. E às vezes todo mundo em torno falando, né, também. Olha que legal, olha que bacana. E tu pensa, eu tô viajando, tô paranoica, né? Tô vendo coisa onde não existe. Olha aí, o cara legal tá aparecendo e eu tô aqui em dúvida, né? Existe uma pressão social também para isso. E aí começa, então, a segunda fase, que é o isolamento. Qual a ideia do isolamento?
Quando a gente começa a relacionar, a paixonite faz com que a gente grude. Então, tu quer estar o tempo inteiro com aquela pessoa. O que a gente faz quando a gente fica o tempo inteiro com alguém? Cadê as amigas? Cadê a família? Já faço. Cadê as atividades que eu fazia? Eu começo a substituir isso por momentos com essa pessoa. E como é que o agressor vai conduzindo isso? Não tem problema, tu pode sair com tuas amigas, claro, vai lá, te diverte. Mas é que eu queria tanto. Tinha pensado a gente fazer uma jantinha, tinha pensado a gente ficar junto. Tá, sair com as amigas eu sempre saio. E aí a gente começa a soltar coisas que fazia e o foco da minha vida vira a relação. Tudo em torno dessa relação. Começa sutil. Nenhum cara vai começar o relacionamento dizendo, não, tu não vai sair com os teus amigos. Ele vai falar de um jeito bonitinho, fofinho, em que a gente vá, né? Sim. Ou então, a mulher vai sair, vai encontrar as amigas, vai fazer o rap, vai encontrar a família, que sei eu, e fica o tempo inteiro vinculada naquela relação. Então, esse isolamento tem um objetivo de aumentar o controle. Quanto mais distante das pessoas da tua rede tu tiver, mais influência eu vou ter sobre ti. E mais difícil para sair dessa relação se torna. Com certeza. Com certeza. Então, começa assim, e aí depois a gente vê os casos mais escrachados, que é não permitir que vá, né, nesses encontros sociais, não permitir que faça nada sozinha, exigir que compartilhe. Agora a gente teve, né, um caso na mídia falando que a mulher denunciou e trouxe que ela tinha que compartilhar a localização em tempo real. Que absurdo. Né? Então, isso, ou na forma bonitinha, é vamos casar e vamos morar em outra cidade, em outro estado, em outro país. Uau. E aí, minha rede se foi. Entende? Então, o isolamento tem essa função. Ela pode ser sutil, te tirando a atenção das coisas que tu quer fazer e deixando a mulher em dúvida. Ela vai fazer as coisas, se sente mal, fica conversando, falando, não sei o quê, e não vive outras coisas da vida dela. Com isso, ela vai perdendo individualidade também, né? Sim. E vivendo a atenção, a energia começa a ficar só em torno dessa relação. Isso aumenta o poder. Quando aumenta o poder de influência, de controle, né? Lembra? Hierarquia, desigualdade. Começam, então, os comportamentos de abuso. O que a gente define que é a terceira etapa? Né? O que a gente define de comportamento de abuso? Todo comportamento que, com intenção ou sem, prive, né, cause prejuízo à minha integridade física, à minha integridade emocional, à minha autoestima, à minha autonomia, à minha liberdade, à minha privacidade e à minha individualidade. Então, como é que a gente coloca em exemplos isso? Começa, sei lá, exigir Fotos de onde tu tá, quem são as pessoas que vão. Acho que agora, assim, também tem a questão muito das redes sociais, né? E o controle, quem né? curtiu, quem não Quem curtiu, não curtiu, falou ou não falou, exclui isso, exclui né? aquilo. Para de seguir, né? E Exige fica aquela senha. Exatamente. Acho importante a gente falar sobre, assim, né? Porque é o que a gente acaba vendo e isso normalmente é difícil, é um pouco mais difícil de aparecer, né? Porque tu dá uma mascarada, tipo assim, né? A pessoa tem a minha senha, tem o meu e-mail, tem às vezes o WhatsApp espelhado no computador, né? E tudo E isso. vamos lá, né? Pensando assim, que a gente tá vendendo a ideia quando... mas aqui nós somos um casal. Para que duas contas, vamos fazer uma só de A nós gente dois. não tem segredos, né? Então, o discurso, muitas vezes, não vem no primeiro momento
com a proibição e com um controle claro. Então, vem com a ideia do romantismo lá, do amor romântico que a gente aprende nos contos de fadas. Nós somos um casal. Tu não tem segredos, eu não tenho segredos, a gente tem um acordo entre nós, então por que tu não pode compartilhar a tua senha comigo? Por que tu tá me escondendo? E aí começa a inverter o jogo. Mas, na verdade, é teu direito, é tua individualidade, é tua privacidade. Né? A Regina Navarro fala, né, que o que o outro faz longe da gente não deveria ser um problema para nós, né? Quando ela fala de relações saudáveis, de não ter o ciúme como base de um relacionamento, né? Porque a tua individualidade é a tua individualidade. Mas, num relacionamento abusivo, não tem espaço para isso. Não existe um respeito ao indivíduo. Né? Tu me pertence. Eu tenho o controle sobre ti. Então, como que tu não vai compartilhar tudo? Como que eu não vou saber tudo? Né? E aí, então, esses comportamentos de abuso, qualquer um pode emitir. As mulheres muitas vezes trazem, mas eu também, eu sou enciumada, eu também mexi no celular, eu também invadi a privacidade dele. Né? Então, todas as pessoas podem emitir um comportamento de abuso. O que torna um relacionamento abusivo são vários critérios. Um deles, essas fases que eu estou trazendo para vocês. Né? A outra, a desigualdade na relação, seja financeira ou seja hierárquica, que as decisões, as tomadas, né, de controle da relação têm uma desigualdade. Então, ou a desigualdade financeira ou desigualdade na hierarquia das decisões. Isso é outro critério. O escalonamento, o ciclo da violência. Então, tem várias coisas ali. Não é só um comportamento isolado. Né? Mas nessa fase começam a aparecer isso que a gente chama de comportamentos de abuso. Então, o que a gente precisa estar claro? Onde está prejudicando, quebrando minha autonomia, minha individualidade, minha privacidade, minha autoestima, minha integridade emocional e física. Se qualquer coisa, né, do comportamento do outro trouxer prejuízo nessas áreas, sinais de alerta. Observe. Dê um passinho para trás. Tu sabe, Nádia, eu sou mãe de uma adolescente, né? E lá em casa, não sei se felizmente ou infelizmente, a Ana tem 2 psicólogos, né? Depende do ponto de vista. Depende, né? Depende, é bom, depende, é ruim. Então, acho que eu e o Fagner, a gente é sempre muito atento, assim, né? Ela já tá namorando, enfim, a gente tá sempre ligado nessas questões, assim, né? Quando vem com o papo de, não, senta aqui e vamos conversar. Né? E aí eu acho que ela é um pouco sindicalista, assim, também. Ela defende muito o direito das mulheres, né? De ir e vir. Militante. Usa a roupa que eu quiser, faço o que eu quiser, então tá tudo certo. Mas eu acho que isso é interessante pra gente trazer pras mães, pros pais de adolescentes também, quando eles começam a entrar, né, nos relacionamentos, pra gente poder estar atento também a esses sinais, a esses comportamentos, como é que tá acontecendo essa relação. Porque às vezes a gente tem algo muito distante, assim, namoradinho, né? Não, tá na fase, tá tranquilo. E é onde tá aprendendo, né? E é onde começa a se relacionar, começa a aprender os modelos de relacionamento, né? E muitas vezes chega no consultório adolescentes que estão passando por relacionamentos abusivos e que os pais não têm ideia da pressão, né? Do quanto aquela menina ali tá em sofrimento, do quanto esse relacionamento tá trazendo prejuízos para ela. Eu acho que é muito interessante a gente deixar esse alerta para os pais, assim, também, né? De adolescentes que estão iniciando aí a vida romântica, de estarem alertas, né? De realmente sentarem com seus filhos, de conversar, de isso não ser um tabu, da gente falar como é que tá essa relação, como é que eles estão estruturando isso entre vocês dois, né? Eu acho que o primeiro passo é informação, né? Então, quanto mais a gente compartilhar informação séria, né? Para os adolescentes poder discutir isso numa mesa de jantar, no café da manhã, o que é respeito, porque eu acho que a gente não precisa discutir o que é a relação abusiva com eles, a gente pode instruir o contrário. Então, o que é uma relação saudável?
Como que se estabelece o respeito, a igualdade nos relacionamentos? Como é que é a medida disso? Para que daí ela comece, né, as adolescentes comecem a perceber o que não tá legal naquilo que eu tô construindo. Então, claro, hoje tem muita informação e eles estão, acho que estão de 10 a 0 na gente. Muito. Mas eu também acredito, assim, naquela questão de não me invalidar também. Eu acho que é muito comum. A gente também escutávamos assim, principalmente nessa fase. É normal, né? Eles estão aprendendo. Uhum. E acabam invalidando aquilo ali, ó. E às vezes é um sinal de alerta, né? Negligenciando, Aham. né? E tu vai dizer assim, não, é porque é imaturo, não tá aprendendo, é início de relacionamento é assim mesmo, depois passa, Se né? continuar assim, ninguém vai te querer. É. Eu peguei orientações com essas palavras, Aham. assim. Por isso que ele desistiu de ti, onde olha o jeito que tu é. Mas é que daí, né, a gente tem que dar um passinho também para trás, porque se a família tiver valores pautados nessa estrutura dos papéis que a gente falou no início ali, de mulher, o que é, né, como deve ser uma mulher. Então, se tu é desse jeito, tu não tá, né, cumprindo com o papel de mulher que se espera. Né? Então, se a família já tem isso, possivelmente os jovens estão aprendendo esse modelo e vão repetir. Aí a gente teria que orientar a família, né? Mas aí entra o papel da escola, o papel dos pares, né? Dos amigos, de estarem atentos, assim. E eu acho que o principal, antes da gente pensar no problema em si, é pensar no que é saudável pra gente. Como é que eu vou me sentir respeitada numa relação? O que significa direitos iguais em um relacionamento? Né? Em que a gente não tem o controle um do outro. Como é que se desconstrói a ideia de que ciúmes e controle é demonstração de amor? Né? Isso para todos, os jovens, nós mulheres principalmente. Precisamos muito entender. Porque muitas vezes a gente romantiza esses comportamentos da fase 3 ali, que são comportamentos de abuso, a gente entende que aquilo é demonstração de carinho, de querer estar comigo, e na verdade não é. Na verdade já está invadindo, me privando, né? Quebrando coisas que são importantes ali para minha estrutura enquanto indivíduo. E aí a gente vai para o quarto passo, para a quarta fase, né? Para a quarta etapa, que é as características ali do término. Então, começa romântico, começa a me afastar da minha rede de apoio, começam os comportamentos de abuso, e aqui vai escalonar na terceira fase, porque não vai ficar só no sutil. Uma característica da relação abusiva é o crescimento, né, da violência. Quanto mais eu vou testar o teu limite. Eu faço eu exijo a tua senha, eu peço para olhar, depois eu, né, sei lá, invado a tua privacidade, depois começo a te controlar e te proíbo fazer as coisas, quero que tu me compartilhe, vai aumentando isso, até chegar ao último nível, que é a violência física e, né, a possibilidade de um feminicídio. E para a mulher sair disso, não é fácil. Então, a característica de uma relação na quarta etapa ali é o término muito conturbado. A mulher tenta sair, muitas vezes. Muitas. Só que não é fácil sair. Assustada, sozinha, oprimida. Com uma pressão, com vergonha, né? Com uma pressão social ali, porque na frente né? socialmente as pessoas, geralmente, né, 99% dos agressores, socialmente eles são muito bem vistos. Então também existe ali um controle, uma pressão social. Quando isso tudo que eu expliquei está sendo construído, vai acontecendo efeitos emocionais, psicológicos, que são consequências de uma relação abusiva que vem junto com a violência. Né? Então, a confusão. Não tô, essa relação tá estranha, não tá? Todo mundo tá percebendo que tem alguma coisa estranha, mas ela fica na dúvida. A vergonha de estar passando por isso, então começa a esconder, não quer compartilhar.
né? O medo, e não é só o medo da violência em si, né? Que ele vai me agredir. É o medo da briga, é o medo do término, é o medo do sofrimento. Então, o medo também está presente. Tem várias coisas ali que vai fazer com que essa mulher fique patinando. E o comportamento dele, que não vai deixar sair. Seja por pressão, por, né, ficar em cima, ameaça, insistência, juras e promessas de que vai ser diferente. Então, a característica do término é sempre com uma intensidade muito maior do que nas relações que não são abusivas, né, de sofrimento, de intensidade, de briga, de volta, não volta. Né? Aqui no término, o risco de virar algo mais sério da gravidade, né, da intensidade da violência é muito maior. Como a gente faz campanha para a mulher denunciar, para a mulher sair, para a mulher romper, mas antes dela fazer isso, ela precisa estar amparada. Segura para poder fazer isso. Exato. Porque vai piorar. É no término que acontece a maioria das tentativas de feminicídio. Porque ele não é o primeiro não que ela tá dando. Ele não vai aceitar. Eles não aceitam. E aí ela tá em risco. Se ela não... Só que ela tá isolada. Não tem rede. Né? Então, o término também, a característica, a forma como acontece as tentativas de término é um sinal também, né? Pra gente entender que tem alguma coisa bem errada nessa relação. Mas o que eu ia falar ali é da questão que muitas vezes a mulher, ela também internaliza, mas eu também digo pra ele não ir no futebol, eu também brigo, eu também bato, e muitas vezes ela não toma consciência que esse comportamento é um reflexo do que ele tá fazendo com ela. É uma resposta a esse um dos efeitos que a gente diz que vem junto com o abuso, né? É claro que existem mulheres que também têm comportamentos e também são abusivas, mas estatisticamente, 90% das pessoas que morrem por causa de um relacionamento abusivo são mulheres e não homens. Então, acho que isso é importante a gente... Sim, existem, mas não é sobre isso, né? A gente tem uma parcela muito maior e uma gravidade maior aqui. Então, achar que é abusiva, que também tem comportamentos... Sim, também é um dos efeitos que vem junto com o abuso. E justamente é isso que tu trouxe, assim. Existe o comportamento dele que vai moldando e a mulher começa a tentar rebater isso. E uma tentativa, às vezes, de parar o abuso. Então, se torna muito ciumenta porque o cara é muito ciumento, começa a devolver na mesma moeda para tentar fazer um limite ali, né? O cara fica pressionando, discutindo até que ela explode e empurra, arranha, bate. É ela que abateu. Mas o que houve antes, como essa relação se dava antes para levar ela a ter esse comportamento. Sim. Isso é importante também. Então, falamos das fases da construção da relação, falamos do escalonamento, alguns efeitos, a gente não vai conseguir falar sobre todos, mas acho que alguns são bem importantes a gente falar, né? Essa confusão, então, se as pessoas estão percebendo e falam algo sobre o teu relacionamento e tu fica em dúvida, mas os outros estão vendo... Né? É a frase aquela, né? Onde a fumaça é fogo, né? A gente precisa olhar melhor. Isso. E a mulher vai ter dificuldade de olhar para isso. Ela vai tentar justificar os comportamentos e tal, porque ela tá envolvida na fase 1 lá do encantamento. Então, ela tá confusa. Né? Então, confusão mental é nesse sentido. Ela sente que tem alguma coisa estranha, mas não consegue perceber, não toma muita consciência. Né? O medo. Então, o medo pode vir pelo medo das brigas, o medo de perder o afeto, de a relação terminar, ou de ser punida. Seja emocionalmente, com privação, aquelas coisas de voto de silêncio, né? Tratamento de silêncio, a retirada do afeto, ou punição física, né?
Então, o medo está presente. Se a gente está pisando em ovos na relação, tem receio de tomar as decisões. Eu quero, não sei quero ir no shopping. Mas será? Será que ele não vai ficar incomodado? Eu quero tomar um café com a minha amiga. Mas eu acho que ele não... Se eu começo a pisar em ovos, isso é o medo. Numa relação saudável, Não tenho. não tenho medo. Não tenho por que ter medo. A culpa de entender que a relação entrou em conflito, né? Houve briga e tal, porque eu tive algum comportamento ou eu deixei de fazer alguma coisa que levou àquilo. Então, a mulher começa... Ela não, né? Mas aquela transformação lá que eu falei lá do início e o isolamento vai construindo essa ideia de culpabilização. Então, tudo que acontece na relação acontece por algo que eu fiz ou deixei de fazer. Por quê? O que a gente escuta? Eu perdi a cabeça porque tu fez isso. Eu fiquei com ciúmes porque tu dançou assim. Ele vai induzindo ela a entender que a culpa é dela. Então, culpa, medo, vergonha. Se eu tô em sofrimento e fico constrangida, começo a querer disfarçar socialmente para os outros não verem. Vou para conversar com alguém que é da minha segurança, que compartilhar o meu sofrimento e fico constrangida, com receio. Ou aconteceu de fato a violência e eu fico me sentindo muito mal, envergonhada e não vou adiante. Vergonha, medo, culpa, confusão e esperança. Por que vem a esperança? Porque que ele mude, que é o meu príncipe, né? Porque iniciou maravilhoso. Como que pode ter iniciado daquele jeito e agora tá assim? O que eu tô fazendo de errado? Exato. E existe também a contribuição dele, né? De prometer, desculpa, não vou fazer mais. Aí vem. São muito criativos para envolver na esperança. Vou fazer tratamento, vou mudar. Eu faço isso porque eu te amo demais. Vale a pena todo o nosso amor. E isso resgata o que se viveu no início, que era muito lindo, muito bacana, muito gostoso. Então a mulher fica na busca daquilo lá, parece até usuário de substância, né? Que fica buscando o primeiro efeito do prazer, assim, mas fica buscando voltar para a relação daquela maneira, mas nunca vai voltar. Aquela pessoa, né, que entrou nessa relação, que ela conheceu. Isso. E Nádia, estatisticamente falando, o que seria o maior, não sei se é essa palavra seria, mas o motivador para fazer com que a mulher saísse dessa relação? Tu acredita que está relacionado aos filhos, quando tem relacionamento, que tem filhos envolvendo, e esse abuso começa a chegar aos filhos? Ou quando ela identifica que não dá mais, ou o medo, como a gente mesmo colocou ali? Cada uma vai ter o seu limite, o seu limiar. Então, a gente já acompanhou pessoas que tinham filhos e que os filhos não foram um motivador, mas ela foi, né, teve alguma coisa na questão do trabalho dela que foi não, aqui foi a gota d'água. Então, cada uma vai ter, a gente não pode dizer que, todas que têm filho vão sair por causa do filho. Não, muitas vezes é ainda mais confuso, porque tem dependência financeira, é o pai dos filhos, vou destruir a família, daí vem toda aquela construção do papel da mulher que tem que cultivar a família. Né? Isso. Então, nem sempre. O que a gente vê é que existe, para cada uma, existe um ponto. Que vai ser ali o que passou do limite, né? Dentro dessa relação abusiva, existe o ciclo da violência. Então, nenhuma relação começa com agressão, vai ter afeto, então lua de mel ali, tudo bonito, maravilhoso. Tensão, quando começam os comportamentos de abuso. Explosão, quando a coisa rompe, e aí pode ser uma discussão mais grave verbalmente, pode ser uma violência física. Nesse momento aqui, quando há explosão, pode ser um motivador para ela tentar parar. E aí, às vezes, é quando a mulher faz a denúncia, é quando a mulher conta para alguém da família, para alguma amiga. Ela vai pedir socorro de alguma maneira ali. Nesse rompimento, ele vai vir com promessas. Então, vem a tentativa de reconciliação.
te amo, vale a pena, ou se é pela família, ou se é pelo nosso amor, nosso casal maravilhoso, eu vou mudar, eu preciso de ajuda, daí começa a assumir um papel mais de vítima, que ele precisa ser cuidado, e a gente, enquanto mulher, aprende que tem que cuidar, e aí, né? Ou se ela consegue manter o não, desse papel de vitimização, começa a insistência por não aceitar o não. Né? Então, ali pode escalonar de novo o comportamento violento, né? De perseguição, de ameaça, de agressões, invasão de casa. Se ela recai, digamos que se eles reconciliam ali, né, volta todo o ciclo de novo. Então, tem estudos que falam que a mulher precisa dar 7 voltas no ciclo até conseguir romper de fato. Mas ela não vai conseguir romper sozinha. Ela precisa de suporte. E o suporte deve ser social. Nós, enquanto sociedade, temos que ter políticas públicas adequadas, espaços adequados, para que essa mulher tenha o recurso necessário para se fortalecer e romper essa relação. Sozinha, olha tudo que a gente conversou. Tudo que acontece nisso. Difícil, muito difícil. Muitas vezes isolada, dependendo financeiramente, emocionalmente destruída. Sozinha é muito difícil sair. Ela vai precisar de auxílio. Né? E o poder, o governo, né? O Estado tem, né, o compromisso de oferecer políticas que auxiliem nesse processo. E nós, enquanto sociedade civil, também. Então, rede de apoio, né? Amigas. Ah, mas eu não consigo lidar. Manda informação. Manda, né? Assistir, vê tal filme, vê tal série, olha o perfil da fulana, olha o perfil do não sei o quê, né? Manda informação, porque quanto mais consciência essa mulher tiver, mais informação ela tiver para se reconhecer ali, realmente isso aqui está acontecendo, mais força ela vai ter para buscar auxílio. Exatamente. O que acontece enquanto sociedade? A gente culpa quem a ficar na relação? A mulher? E isso enfraquece ainda mais, porque ela está tão fragilizada, ela está adoecida. Né? Então, ela vai ter ainda menos força para sair. Enquanto, na verdade, a questão, a pergunta a ser feita é por que eles estão fazendo isso, não porque ela está ficando. Exatamente. Então, o auxílio ali, esse ciclo todo, em qualquer momento do ciclo, a gente pode contribuir para que a mulher rompa, né? Não precisa fazer a volta toda. Mas, geralmente, é nas explosões em que elas tomam mais consciência de que precisa fazer algo. Precisa de ajuda para sair disso. E o medo, né? Que muitas vezes a gente fala, o medo também é protetor, né? E quando tem a explosão, o medo daqui a pouco de que algo mais grave aconteça, te impulsiona, Exato. né? Para que tu vá e tu realmente tome o passo ali para poder sair dessa relação. Exatamente. Nessa fase, o que eu acho importante a gente falar a gente vai continuar fazendo campanhas e campanhas para as mulheres denunciar, para quebrar o silêncio, mas o que é importante mesmo é ela ter uma base. Ela precisa se estruturar, ela precisa ter um plano. Né? Como rompe? A gente não rompe uma relação assim, sentando, conversando, tendo um diálogo. Inúmeras mulheres que participam do Juntas, por exemplo, compartilharam conosco que foram tentar terminar e foram agredidas fisicamente. Então, não se faz, né? Se rompe sozinha, conversando. Existe um plano estratégico para romper essa relação. Né? Não, às vezes tem que ser fugida mesmo, sumir, desaparecer, tomar Doril. Pum, sumiu, né? Se precisa conversar porque tem coisas a acertar financeiramente e tal, a gente aconselha que faça em local público, que esteja acompanhada de pessoas de sua segurança. Contato zero, porque enquanto estiver em contato vai estar sob o abuso de alguma maneira, vai estar com essa pressão para o retorno, para reconciliar. Então, contato zero é necessário. Quem tem filhos com o agressor, a gente fala em contato cinza, que aí é ter um mediador ali para falar as coisas das crianças, né? E ela ficar mais protegida para não ficar sob influência também dessa pressão.
A última etapa vai ser a etapa de fazer a denúncia e seguir com o processo e tudo mais. Antes ela precisa organizar a vida dela. Muitas vezes ela precisa voltar a trabalhar, construir sua renda, encontrar um local para ficar, É praticamente... retomar a vida social. Recomeçar, assim. Recomeçar. É praticamente uma ação de guerra conseguir tirar uma mulher de um relacionamento abusivo, assim, né? O tanto de gente que precisa estar envolvido, né? Desde a rede de apoio familiar dela, quanto amigos, profissionais da área da saúde, do direito, né? Exatamente. Para conseguir realmente dar forças, porque, na verdade, eu entendo que essa rede é a injeção de força que ela precisa para fazer o movimento. para fazer o movimento de sair. Isso. Né? Basta, a gente costuma dizer no Lotus, né, que basta uma pessoa para a rede de apoio para já começar esse processo, né? A gente tá dizendo, é difícil, daqui a pouco a mulher tá assistindo, tô ralada, não vou conseguir sair disso nunca. Não é isso, né? É começar buscando auxílio, buscando informação. Busca informação primeiro, entende o que está acontecendo, né? Reconhece as violências. Quanto mais consciência a gente tiver das violências que está sofrendo, mais força a gente vai tendo para tentar romper isso. Então, busca informação, conversa com pessoas de sua segurança, faça um plano. Se eu começo a planejar, como é que eu vou sair disso? Se eu romper, como é que eu vou romper? Porque, na maioria das vezes, ainda existe a ambivalência do amor, né? O que a mulher não quer é a violência. Mas ali existe o afeto. Então, é ambivalente. Um lado meu gostaria que a relação desse certo, gostaria que ele parasse com isso, gostaria de voltar lá para o início. E o outro lado está dizendo que precisa sair. Então, essa briga interna precisa também de auxílio para ela conseguir tomar a decisão de romper, mesmo amando, né? A gente fala que, às vezes, mesmo a emoção presente, ela não se justifica. Então, mas eu amo ele. Sim. E a gente entende e respeita isso. Ainda amando, é preciso parar. É preciso se proteger. E essa inteligência emocional, podemos dizer, regulação emocional, melhor dizendo, é difícil de desenvolver, né? Principalmente quando tá dentro dessa relação. Né? Que a gente já se perdeu de quem a gente é, né? Que a Nádia traz, assim, a gente já nem sabe mais do que tu gostas. Muitas vezes, quem já teve a oportunidade, né? A gente... eu fui aluna da Nádia, né, no Navive. Tenho a sorte, o privilégio de ela ter sido mentora do meu marido. Então, estou muito feliz, muito, né? Tá aí há 11 anos praticamente, graças a Deus. Então, a gente já teve, né, a oportunidade de conversar com mulheres que passaram por situações de violência, de elas não saberem, tipo, qual o gosto de sorvete que eu mais gosto. Exato. Eu não sei. É assustador. Aquela individualidade, né? Isto. Não saber... Se eu gosto de azul, de amarelo. Isso. E que ele dizia que eu ficava bem de amarelo. Tá, mas... E tu gosta do quê? Não sei. É terrível. Então pensa, né? Uma pessoa que foi desconstruída por completo, e aí a gente vem enquanto sociedade e exige, não, é tu quem tem que romper. Oi? Precisa de auxílio. Sozinha. Não dá. E Nádia, eu queria te convidar a falar um pouco mais do Lotus aqui, para quem está nos assistindo, né? Mulheres, adolescentes. Esse projeto que é tão lindo, que abraça tantas mulheres vítimas de violência, que tem tantos projetos bacanas lá dentro. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais do Lotus, né? A gente vai deixar no nosso canal do YouTube, também lá no Instagram, o @do Lotus, né? O contato do pessoal lá, para quem está buscando, né, algum lugar para ser acolhido, para ter mais informações, precisa de uma rede, o pessoal é super qualificado e profissional. O Lotus né? O Lotus surgiu em 2019, inicialmente numa ideia de oferecer capacitação para os profissionais para lidar com violência. Porque, infelizmente,
os profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeiros, né, toda a galera, a gente vem com a nossa carga pessoal, as nossas crenças de construção, assim. E isso, quando existe violência, muitas vezes leva à revitimização. Então, a falta de conhecimento dos profissionais, de conhecimento da matéria, né, do que é violência, o que faz, por que que a mulher, tudo isso que a gente conversou agora, por que que a mulher fica, quais as dificuldades, o que que a gente precisa trabalhar. Então, se eu não tenho conhecimento sobre isso, eu acabo revitimizando. Então, a ideia inicial do Lotus era oferecer cursos, capacitação, né, grupo de estudo e tal. E ao longo do tempo ali, do 2019, começou uma ideia de oferecer um espaço também para as mulheres, né, serem acolhidas, assim. Então, em 2020, a gente fundou, né, um grupo chamado Juntas por Todas, que é outro xodózinho. Tava estourando a pandemia, a gente ia fazer o lançamento para ter os encontros presenciais, e aí estourou a pandemia, e a gente começou a ofertar, então, online. O que que é o Juntas? O Juntas é um espaço para mulheres compartilhar suas experiências, né? Então, tanto para mulheres que estão em relacionamento abusivo, ou mulheres que já saíram de relacionamento abusivo, né? Então, ali a gente conversa sobre as características de comportamento do agressor, as etapas, os efeitos, os passos, o planejamento, e sobre outros temas interessantes também para gente, como empoderamento, empreendedorismo, sexualidade, né? Então, a gente vai discutindo, vai elencando ali temas interessantes para o grupo. É um grupo aberto, então as pessoas podem se inscrever pelo link do Instagram, ali pela bio. Acontece quinzenalmente, continua online, porque daí né, a gente começou a ter procura de pessoas fora do estado, fora da cidade, então mantivemos online e é gratuito. Ótimo, Então, maravilhoso. isso foi o primeiro passo do Lotus para olhar, sair só do estudo, da capacitação e começar a olhar para a assistência, né, para o atendimento. E depois disso, então, a gente começou a ofertar atendimento especializado. Então, a gente tem uma parceria com uma outra instituição, que é a Não Era Amor, que é quem traz toda essa explicação que eu trouxe para vocês também, né, sobre essa construção, os efeitos e de o que precisa enquanto terapeuta, o que a gente precisa conduzir, como conduzir, né, a metodologia de intervenção para fortalecer essa mulher, porque o objetivo na terapia especializada não é que se tu vem te tratar comigo, eu vou te obrigar a terminar essa relação, porque é uma escolha da pessoa, né? O que a gente faz é tirar o foco da energia de vida dela, que é só naquela relação, para olhar para as outras coisas das áreas da vida e também começar a colocar os limites nos comportamentos de abuso. Então, ela vai se fortalecendo ao longo desse processo, até que ou o cara realmente reduz o comportamento de abuso, ou elas rompem. Mas né, o atendimento especializado em violência foca nesse fortalecimento que a gente estava falando antes, que a mulher sozinha não consegue, ela precisa compreender, ter consciência do que está vivendo, revisitar suas crenças de o que é ser mulher, o que eu aprendi enquanto amor, o que é um relacionamento, quais são os parâmetros, o que precisa ter, o que é importante num relacionamento amoroso para mim, quais são os critérios, né? Então, a gente começou a ofertar atendimento. Com isso, eu até me emociono porque, assim, o Lotus, ele tem um foco, né? Uma missão, sei lá, virou uma missão de vida, uma bandeira, não sei explicar. Mas de auxiliar pessoas que não têm recurso. Porque uma coisa é nós aqui, que temos grana, que a gente trabalha, que tem independência, buscar recursos, né? Auxílio. Então, buscar atendimento, buscar orientação jurídica. Outra coisa é a pessoa que não tem acesso a isso. E, infelizmente, as nossas políticas, elas são limitadas.
Porto Alegre, por exemplo, tinha só uma delegacia. Agora que a gente tem 2 delegacias especializadas para mulher. Né? Então, ainda há muito a ser feito. Então, o Lotus, ele tem uma parte dos atendimentos destinada para pessoas que não têm condições. Eu tenho atendimento num valor social, que a pessoa vai pagar o que ela consegue, porque a gente também precisa manter a instituição, né? Ou quando não, a gente faz uma avaliação socioeconômica, e se ela não tem condições, a gente consegue atendimento gratuito também. Então, tanto os grupos, nós temos grupos de terapêuticos, né? Então, para as mulheres, que também é gratuito. Temos a roda, que é gratuita. Temos alguns atendimentos individuais, orientações jurídicas, né? Uma parte muito bonita, assim, do núcleo. E a capacitação, as supervisões, orientação para os profissionais que querem se qualificar. E entender que não basta... essa semana eu conversei dei uma entrevista e estava comentando com ela sobre o papel do psicólogo nesses atendimentos, né? Quando a gente atende violência, a psicologia, ela precisa sair do consultório. É muito além disso. A gente vai à delegacia junto. Eu já acompanhei a retirada das coisas de casa. Precisa muito mais do que só estar ali no consultório. Eu preciso entender da lei. Eu preciso entender do processo. Como acontece o processo jurídico. O que vai para a vara de violência, o que vai para a vara de família. Né? Eu preciso entender isso para poder orientar ela, para acolher nas demandas dela. O que é perícia, o que não é, o que é assistente técnico. Eu preciso ter domínio dessas coisas. Então, não é um trabalho isolado, eu preciso trabalhar em rede também. Então, a gente vai ter parceiros, né? Advogados, tem contato com o Ministério Público, tem contato com a delegacia. Eu preciso ampliar. Se eu estiver atendendo uma mulher vítima de violência, eu vou precisar sair do meu consultório. De ter uma equipe, né? Junto, assim. Contatos, pelo menos, né? Eu preciso conhecer isso. Não basta só eu querer atender só ali e, tu tem que ter um advogado, não, mas se não comunicar, se não conversar. Sobre essa entrevista, né, nessa matéria que a gente contribuiu, a matéria era sobre os relatórios psicológicos. Muitas mulheres vêm com queixa de que precisam para os seus processos e os profissionais têm receio, né, têm dificuldade, sabe, tu é perito, né? E então é muito, muito além da clínica, da psicologia clínica. É isso, esse é o Lotus. E é um trabalho lindo, assim, eu quero deixar aqui a minha admiração, a admiração do Fagner estendido, tenho certeza que ele também admira muito o trabalho do Lotus, pensando, né, que como ele foi teu estagiário lá, né, se formou enquanto profissional dentro do Lotus. A gente tem na IMF hoje o projeto Reconhecer, né, que é uma homenagem aí ao Lotus também, onde a gente também, onde a gente tem, né, também atendimento social, onde a gente também recebe famílias com, né, mais dificuldades financeiras, enfim, e a gente também faz esse trabalho de acolher, eu também tenho, né, atendo outras, né, crianças na minha área, né, crianças, adolescentes ali vítimas de violência, e a gente faz esse contato, a gente amplia a nossa rede, né, troco muito com a Paola, que inclusive é uma das convidadas aqui no próximo episódio, sim, é maravilhosa, eu digo, fala uma leoa do direito, assim, né, então... eu gosto muito e a gente fica muito feliz, assim, de te ter aqui, de propagar a informação de uma forma tão ética, tão carinhosa, tão acolhedora, que eu acredito que as mulheres que estão nos ouvindo, que nesse momento estiverem passando, identificarem que estão, né, num relacionamento abusivo, procurem o Lotus, procurem a MF, procurem a Humanizar. A gente está aqui para acolher, para auxiliar vocês nesse momento. Eu acredito, assim, falando um pouco pelo podcast, né? Vocês conhecem há mais tempo, mas, assim, escutando hoje aqui a Nádia falar, tanto que a minha clínica se chama Humanizar, né? Eu prezo muito pelo atendimento humanizado, assim, e não precisa muito, né? Eu fiquei uma hora que eu fiquei apaixonada, sabe? Pelo Lotus, por toda essa bandeira que tu levanta, Nádia. Eu acho que
que é muito importante. A gente sai da faculdade com uma visão, né? E sai, às vezes, um pouco engessado. Então, da gente abrir isso, né? O quanto eu fiquei, assim, realmente muito tocada. Eu fiquei muito... até me faltam as palavras, assim, de dizer o quanto foi lindo te escutar falar sobre o teu projeto, do quanto isso é uma coisa que a gente vê que é uma coisa que tu faz por amor, né? Sim. E o quanto tu levanta essa bandeira. E a gente te agradece realmente, assim, eu te agradeço imensamente pela aula que tu nos deu hoje. É verdade. Pela aula que tu deu aí pro pessoal. Acho que é uma parceria gigantesca. Tu sempre pode contar aqui com o nosso podcast, né? Como a gente também deixa aí, a gente vai deixar os projetos, né, do Lotus ali, a roupa da clínica lá do teu projeto. E eu espero que tenha chegado, né, nas pessoas que realmente precisam. E eu também acho interessante a gente deixar, a Nádia falou também sobre, às vezes, a rede de apoio, e às vezes a rede de apoio é não tender, assim, aquela amizade que eu gostaria de ajudar, mas talvez, né, bate um pouco nada ali, né? De repente, a gente deixar algumas indicações de séries, filmes, que, né, a gente possa fazer com que, de repente, essa pessoa que tá querendo ajudar também possa colocar, ou até mesmo para as pessoas que estão nos assistindo, que queiram, Perfeito. né, ver e tentar entender um pouquinho também, né? Claro, Deixar claro. para nós. Hein? Com certeza, a gente pode. Depois a gente coloca ali algumas orientações. A gente teve uma época no Lotus que tinha um projeto nas sextas, e a gente fazia indicação de filmes e séries que falasse sobre, mostrasse, né, coisas sobre feminismo, machismo, relações abusivas. Né? Às vezes, assistir algo que mostre na série ou num filme a relação abusiva é um gatilho muito forte. Então, também tem que ter um pouco de cuidado nisso. Eu acho que quando a gente, pensando na rede daí, assim, eu sou amiga, eu sou familiar, eu tô vendo o que tá acontecendo, não sei o que fazer, me atinge, eu não consigo, né? Às vezes a gente também não tem paciência, né? Não tá com disponibilidade de se oferecer para ajudar, enfim. Acho que busca informação. É informação, olha, eu não consigo, eu não sei o que te dizer, eu não sei o que fazer, mas assim, tem lá o Núcleo Lotus, tem a MF, tem a Não Era Amor, tem vários perfis hoje de profissionais sérios que trabalham com isso, que têm conhecimento e que passam informação. E aí também tem muita série, muito filme. Hoje eu acho que bom, né, que está se falando, está se rompendo o silêncio. Então, toda hora tem informação, toda hora tem um documentário, isso está sendo divulgado. Então, também, né, ajuda a trazer informação, assim. E a própria pessoa que tiver, né, como rede querendo ajudar, ela às vezes pode fazer esse contato inicial. Se a vítima não está conseguindo, né, entrar em contato com esses perfis, entrar em contato com um profissional, às vezes se informar, né, na delegacia, no Ministério Público. Existe política pública, existe. É que a gente não consegue alcançar todas as esferas. É a mais focada nos centros urbanos. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Mas existe muitos profissionais atuando seriamente. Assim, aqui no estado a gente tem o Em Frente Mulher, que é um projeto também do governo, do estado, que traz ali, querendo fomentar as políticas de defesa do direito das mulheres, que a Paola faz parte, inclusive. Né? Então, existe, né? Acho que também a gente conhecer os nossos direitos é muito novo, né? Sim. O direito foi feito, a Paola que traz essa frase, assim, né? O direito foi feito por homens para homens, né? É verdade. Nós começamos a ter os nossos direitos faz muito pouco tempo de entender quais são os nossos direitos. E direitos do tipo poder votar, poder estudar, poder trabalhar, isso é muito recente, né? Eu queria te dizer, acho que em nome da Nath também, que essa bancada é tua, tá? Sempre que tu quiseres falar da Lotus, levar a voz da Lotus para outras instâncias, para outros lugares, conta com a gente, tá? A gente tá aqui. Foi um prazerzaço estar aqui, adorei, eu falo pelos cotovelos.
Mas assim, gurias, parabéns. Eu acho Obrigada. encantador, né? E assim, me emociono também de novo. Ai, tô me chorando de te ver agora, né? Te peço licença, Nath. Mas assim, a Magali e o Fagner eu vi desde o início da faculdade, né? E ver vocês voando é lindo! Ai, obrigada. Lindo, lindo, lindo. Parabéns, tá? Obrigada. É um prazer te conhecer. Parabéns pelo Bom, projeto de obrigada. vocês. Obrigada. Eu tenho, então, já falando se a bancada é nossa. O Lotus tem uma parte destinada à população LGBTQIA+. Nós temos Lotus Arco-Íris, que vai olhar para a violência, né, de uma outra forma, com preconceito. Fica a dica aí, talvez chamar. Claro. Não sou eu que coordeno, né? Eu tenho uma parceira que é a Isadora. Mas também é um assunto que eu acho que aborda todas as violências, né? E preconceitos que nós Importante, temos. muito Convidadíssimo, né, Nath? Com certeza. A ideia do E Agora Psi é realmente levar a saúde mental de uma forma descomplicada e acessível para todos. Lindo. Eu quero aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores, né, que estão aqui hoje conosco. O Desafio Cada Dia Melhor, que é um grupo de mulheres, contando com mais de 400 mulheres no grupo, em que eu e a Nath fazemos parte. É um grupo que incentiva a independência, o empreendedorismo, a qualidade de vida, alimentação saudável, prática de exercícios, onde eu e a Nath, a gente está sempre ligadinha quando elas estão falando de relacionamentos também, todas essas questões, a gente está lá, né, como para acolher, para incentivar, para dar o norte, se caso for preciso, para brigar também por elas, né? A gente está lá também. Então, a gente já fez, há pouco tempo, a gente fez uma roda de conversa, né, sobre relacionamentos abusivos. Então, assim, o desafio Cada Dia Melhor para mulheres que estão assistindo, que são daqui de Canoas, de onde eu e a Nath fazemos, estão mais do que convidadas. É um grupo coordenado pela Franciele Calef, que é uma mulher maravilhosa também, que conseguiu juntar aí mais de 400 mulheres empreendedoras que estão querendo empreender, que estão buscando a sua liberdade financeira, né? E muitas também passando por situações de relacionamentos, né? Saindo de relacionamentos abusivos. Então, um projeto lindo para que a gente possa cada vez mais se fortalecer enquanto mulher, né? Uma frase que a Fran sempre diz, né? Ninguém solta a mão de ninguém nesse grupo. Então, convidamos vocês, mulheres, para fazer parte e, com isso, também agregar aí um ritmo de vida saudável, tá? Falar da Nina Garden, que nos deixa aí cada vez mais linda com os looks que vocês nos veem. A EP Mídias, onde é gravado aqui o podcast do E Agora Psi, que é a nossa parceiraça nesse projeto. A MF Psicologia, que é a minha clínica e a clínica do Fagner, e a Humanizar, que é a clínica aí da Nath, maravilhosa, que está sempre comigo na bancada. Mais uma vez a gente agradece, então, Nádia, por você estar aqui conosco. Agradecemos vocês que nos acompanharam até o final aqui, e deixa lá, se estiver nos assistindo pelo YouTube, deixa a tua curtida, deixa o teu comentário, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, é necessário, e ele vai chegar cada vez mais forte para quem está nos assistindo, para quem está lá assistindo alguns vídeos, para que todo mundo tenha acesso a essa informação, nos acompanhe nas redes sociais, no Spotify, é gratuito, é informação ética, é informação com base científica, é informação verdadeira e de qualidade, tá bom? E Beijo pra também todos. acho só um porémzinho. E se tiver necessidade, se precisar, né, Boa. entre em contato com a gente via direct no Instagram, ali pelo WhatsApp, também tem os nossos contatos, tanto no meu perfil quanto na Magali do E Agora Psi, que a gente pode fazer, vamos encaminhar de uma forma correta para auxiliar e ajudar todo mundo que precisa. É maravilhosa você. Obrigada, já tinha esquecido. Obrigada, gente. Beijo, Até. beijo.